Bem-vindos! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em alguns conceitos econômicos-chave, sabe? Oferta, demanda. Isso, e como eles interagem para definir os preços das coisas. Exato. A gente está com um material ótimo aqui, notas e resumos do professor Gilvan Medeiros, lá do Instituto Federal da Paraíba. Vamos usar isso para guiar nossa conversa. Perfeito. A ideia é justamente essa, desvendar um pouco a lógica por trás dos preços que a gente encontra todo dia. Porque o café custa X e o celular Y. Boa. Vamos ver como as decisões de quem compra e quem vende acabam se encontrando num ponto comum no mercado. Ótimo. Então vamos começar do começo, né? Os pilares disso tudo. O material do professor aponta para demanda e oferta. Vamos iniciar pelo lado do consumidor. O que é exatamente a demanda? Então, demanda basicamente é a quantidade de alguma coisa, um produto, um serviço, que as pessoas querem e podem comprar. E isso varia conforme o preço, claro. Ah, tá. Não é só o desejo, tem que ter a condição de comprar também. Exato. E aí entra a primeira grande regra, a lei da demanda. A lei da demanda, imagino que seja aquilo. Ficou mais cara, a gente pensa duas vezes, compra menos. Acertei? Isso mesmo. É uma relação inversa. Preço sobe, a quantidade que o pessoal quer comprar diminui. E o contrário também. Preço cai, a quantidade demandada aumenta. Faz sentido. Isso se tudo mais continuar igual, né? A gente chama isso de ceteris paribus. Graficamente, a curva de demanda mostra bem isso. Ela tem aquela inclinação para baixo, da esquerda para a direita. Entendi. Tipo uma ladeira deslizando. Para vender mais, o preço tem que descer. O exemplo do celular nas notas é claro. A R$ 1.000 vende 1 milhão. Se sobe para 1.200... Aí já cai por 800 mil unidades. Menos gente compra. E a matemática confirma isso, né? Tinha uma função lá, Q igual a 5.000 menos 5P. Esse sinal de menos no P é a chave, então. Exatamente. O sinal negativo no P no preço indica matematicamente essa relação inversa. Se P aumenta, Q diminui. Nesse exemplo específico, cada real a mais no preço diminui a demanda em 5 unidades. Legal, bem direto. É uma forma de formalizar essa intuição. Ok, peguei a ideia da demanda. Agora vamos virar a mesa. E o lado de quem produz, de quem vende. Como o professor Medeiros define a oferta? A oferta é, digamos, a quantidade que os produtores, as empresas, estão dispostos a vender. Isso também varia conforme o preço, só que aqui a lógica inverte. Ah, então se na demanda a relação era inversa, na oferta deve ser direta. Preço maior, mais vontade de vender... Matou a charada. É a lei da oferta. Quanto mais alto o preço no mercado, mais os produtores querem oferecer daquele bem. E por quê? Bom, geralmente, um preço mais alto significa um lucro potencial maior por unidade vendida, né? Isso é um baita incentivo para produzir mais. Por isso, a curva de oferta é o contrário da demanda. Ela sobe da esquerda para a direita. Tipo uma subida? O exemplo do carro também ilustra isso. A R$50 mil, eles produzem 10 mil carros. Mas se o preço sobe para 60 mil, Opa! aí já vale a pena produzir mais, talvez investir para aumentar a capacidade. E a função matemática reflete isso também, né? Algo como Q igual a 5.000 plus 5P, o sinal de mais no P aqui. Isso. O sinal positivo confirma. Preço sobe, a quantidade que as empresas querem ofertar, o Q, também sobe. Nesse caso, cada real a mais no preço incentiva a ofertar 5 unidades a mais. Entendido. Temos as leis básicas, então. Demanda cai com preço, oferta sobe com preço. Mas, né, a gente sabe que a vida real tem mais coisa. O preço do produto em si não é tudo. Com certeza não. As notas listam outros fatores que podem, como dizem, bagunçar o coreto, que podem deslocar as curvas inteiras. O que mais afeta a demanda, além do preço do próprio bem? Ótimo ponto. É aqui que a análise fica mais completa. Esses fatores externos, eles não movem a gente ao longo da curva. Eles mudam a curva de lugar. Para a direita, se aumenta a demanda, para a esquerda, se diminui. Certo. E quais são esses fatores? O professor lista alguns principais. Primeiro, a renda das pessoas. Se a gente ganha mais, normalmente compra mais de certas coisas. Os tais bens normais, né? Exato. Mas, curiosamente,
tem os bens inferiores. Às vezes, ganhando mais, a gente deixa de comprar algo mais básico para comprar uma coisa melhor. Sei, tipo, trocar um macarrão instantâneo por algo mais elaborado. Pode ser. Outro fator, preços de bens relacionados. Isso é super importante. Como assim? Tem os substitutos. Pensa em duas marcas de refrigerante. Se uma fica muito cara, a demanda pela outra aumenta. Claro. Isso. E tem os complementares, que a gente consome junto, tipo o pão e manteiga, ou carro e gasolina. Se a gasolina dispara, a demanda por carros, principalmente os que bebem muito, pode cair. Entendi. Que mais? Gostos e preferências. A moda muda, surge uma nova informação. Aquele estudo sobre o café que as notas citam, dizendo que faz bem. Isso mexe com a vontade das pessoas. Publicidade entra aí também, imagino. Totalmente. E expectativas. Se o pessoal acha que o preço de algo vai subir amanhã... corre para comprar hoje, a demanda hoje aumenta. Exato. E por fim, população. Mais gente na cidade, mais demanda por tudo, né? Moradia, comida, transporte. Faz todo sentido. São coisas que mudam o contexto para o consumidor. Agora, e do lado da oferta? O que faz o produtor querer ofertar mais ou menos, tirando o preço que ele consegue no mercado? Para a oferta, os deslocamentos vêm muito da capacidade e do custo de produzir. O principal, segundo as notas, é a tecnologia. Ah, sim. Uma máquina nova, mais eficiente. Isso. Permite produzir mais com o mesmo custo ou o mesmo com custo menor. A oferta aumenta, a curva vai para a direita. Tecnologia é um motorzão para isso. E o que mais? Custo dos insumos. Matéria-prima, energia, mão de obra. Se ficam mais caros, produzir custa mais. Aí a oferta diminui. A curva vai para a esquerda. O exemplo do trigo e do pão. Perfeito. Também tem as expectativas dos produtores. Se eles acham que o preço vai bombar no futuro, talvez segurem um pouco a produção hoje para vender mais caro depois. Interessante. Uma aposta no futuro. É. E claro, o número de empresas no mercado. Se chegam novos concorrentes... mais gente ofertando, a oferta total aumenta. Exatamente. Olha, uma coisa que as notas batem bastante na tecla é a diferença entre andar sobre a curva e deslocar a curva. Isso parece bem importante. Fundamental. Se só o preço do bem muda, a gente se move ao longo da curva que já existe. É uma resposta àquele preço específico. Agora, se muda a renda, a tecnologia, o custo da matéria-prima, aí é outra história. A curva inteira pula de lugar. Isso. Aí a quantidade ofertada ou demandada muda para qualquer nível de preço. É uma mudança estrutural, digamos assim. Entender isso é chave para ler notícias e analisar políticas. Total. E as notas também classificam os bens de umas formas que ajudam a entender essas reações. Já falamos dos normais e inferiores ligados à renda. Que outras classificações tem? Essas categorias ajudam a prever como a demanda reage. Além dos normais e inferiores, o material cita bens de luxo. São um tipo de bem normal, mas a demanda por eles só cresce mesmo quando a renda aumenta bastante. Tipo artigos de grife, sabe? Bens substitutos, já falamos, né? Competem entre si. Manteiga e margarina, Coca e Pepsi, preço de um sobe, demanda do outro tende a subir. Bens complementares, consumidos juntos. Impressora e cartucho de tinta. Se o cartucho fica caríssimo... a venda de impressora pode sofrer. Entendi. Exato. E aí tem aquele caso que parece lenda urbana econômica, o bem de Giffen. As notas tratam como a exceção. O que tem de tão especial nele? O bem de Giffen? Ele é famoso justamente por desafiar a lei da demanda. É o único caso onde, teoricamente, o preço de um bem sobe e a quantidade demandada... cai, como sempre. Não, também sobe. É o contrário do esperado. Ué, como assim? Isso acontece mesmo? Olha, é extremamente raro. Precisa de umas condições muito específicas. O bem tem que ser, inferior. Se a pessoa ficasse rica, consumiria menos dele. 2, essencial para a subsistência, tipo um alimento muito básico. E 3, tem que pesar muito no orçamento de gente com renda baixíssima. Certo. E daí? Daí, a lógica é, se o preço desse básico essencial sobe, a pessoa fica tão mais pobre em poder de compra que ela tem que cortar outros pequenos gastos. Sei lá, uma fruta, um pouquinho de carne.
E para sobreviver, ela acaba tendo que comprar mais daquele básico mesmo mais caro, porque não tem como substituir por nada mais barato ainda. Nossa, que situação extrema. Muito. O exemplo clássico que dão é o das batatas na Irlanda na época da Grande Fome, mas há debate se foi exatamente assim. Na prática hoje, é muito difícil achar um exemplo claro. É mais uma curiosidade teórica, uma exceção que confirma a regra. Entendi. É quase um paradoxo. Bom, então, juntando tudo. De um lado, consumidores querendo comprar menos se o preço sobe. Do outro, produtores querendo vender mais. Como o mercado faz para achar um meio termo? Um preço que funcione? É aí que entra a mágica, ou melhor, a lógica do equilíbrio de mercado. É o ponto onde a curva de demanda se encontra com a curva de oferta. Onde elas se cruzam no gráfico. Exatamente. Nesse ponto, a quantidade que os consumidores querem comprar, a quantidade demandada, é exatamente igual à quantidade que os produtores querem vender, a quantidade ofertada. QD igual a QS. Isso. Nesse ponto, a gente tem o preço de equilíbrio PE e a quantidade de equilíbrio QE. É o ponto onde não sobra nem falta produto do mercado. Tá todo mundo, de certa forma, satisfeito naquele preço. E se o preço estiver fora desse equilíbrio? Por exemplo, se um vendedor tenta cobrar muito mais caro, ou se o governo fixa um preço muito baixo. Aí o mercado fica desequilibrado e surgem pressões para voltar ao equilíbrio. Se o preço está acima do PE, o que acontece? Os vendedores querem vender muito, preço bom para eles, mas os compradores acham caro, compram pouco. Sobra produto. Exato. Excesso de oferta, ou superávit. O estoque encalha. Qual a pressão natural? Baixar o preço para vender. Isso. Agora, se o preço está abaixo do PE, aí inverte. Preço baixo, todo mundo quer comprar. Demanda alta, mas os produtores acham que não vale a pena vender tanto por aquele preço baixo. Oferecem pouco. Falta produto. Escassez. Exatamente. Excesso de demanda. Ou escassez. Filas, gente sem conseguir comprar. Qual a pressão? O preço tende a subir, né? Até porque quem consegue comprar talvez até revenda mais caro. Perfeito. O mercado, se deixado livre, tem essa tendência de gravitar em torno do ponto de equilíbrio, ajustando o preço até que a quantidade demandada iguale a ofertada. As notas até mostram como calcular isso com as funções. Lembre do exemplo dos refrigerantes. QS igual a 1 mais 2P e QD igual a 4P. Igualando as duas, A gente acha o P que satisfaz as duas equações. Nesse caso, 1 mais 2P igual a 4P. Resolvendo isso, dá 3P igual a 3. Então, P igual a 1. Esse é o PE. preço de equilíbrio é 1. E a quantidade? Aí é só substituir P igual a 1 em qualquer uma das funções. Na QD, 4 vezes 1 igual a 3. Na QS, 1 mais 2 vezes 1 igual a 3. A quantidade de equilíbrio, QE, é 3. Então, a R$ 1 seriam vendidas e compradas exatamente 3.000 unidades, sem sobra nem falta. A matemática mostrando o ponto de encontro. Bem legal. É a forma de encontrar precisamente onde os planos dos compradores e vendedores coincidem. Certo. Mas a gente viu que as curvas podem se deslocar por causa daqueles fatores externos, né? Renda, tecnologia. O que acontece com o equilíbrio quando uma dessas curvas muda de lugar? Por exemplo, se a renda sobe e a demanda por refrigerante aumenta. A curva D vai para a direita. Boa pergunta. Quando uma curva se desloca, o equilíbrio antigo já era. O mercado vai buscar um novo ponto de equilíbrio. E tem um padrão nisso que as notas resumem bem. Se a demanda aumenta, curva D para a direita, o novo equilíbrio vai ter preço PE e quantidade QE mais altos. Mas gente querendo, o preço sobe e se vende mais. O exemplo do estudo do café se encaixa aqui. Ok, P e Q sobem. Se a demanda diminuir, curva D para a esquerda, o contrário. PE e QE caem. Menos interesse, preço cai e vende menos. Certo, e se for a oferta que muda? Se uma nova tecnologia barateia a produção, a curva S vai para a direita. Se a oferta aumenta, curva S para a direita. Mais produto no mercado. O preço de equilíbrio, PE, cai, o que é bom para o consumidor. Mas a quantidade, QE, sobe. Vende mais, porém mais barato. Interessante, P cai e Q sobe. E se a oferta diminui, curva S para a esquerda, por exemplo, por causa de custos maiores. Aí o PE sobe, fica mais caro, e a QE cai. Vende menos e mais caro.
ruim para o consumidor. O exemplo numérico lá confirmava isso. Quando a demanda por refri aumentava, em 3.000, a nova QD era 7P. Calculando de novo, o encontro com QS igual a 1 mais 2P... dava P' igual a 2 e Q' igual a 5. Exatamente como você disse. P e Q maiores depois de um aumento de demanda. É um modelo simples, mas poderoso para prever o impacto de eventos. Uma geada no sul que afeta o café, opa, curva S para a esquerda, preço deve subir, quantidade cair. Entendi, totalmente. Ajuda a organizar o raciocínio. E falando em reação a preço, o material toca num ponto crucial para negócios, a tal da elasticidade. Como a sensibilidade do consumidor ao preço afeta a receita do vendedor. A elasticidade é chave. Elasticidade preço da demanda médio quão sensível é a quantidade demandada a uma mudança no preço. E isso define se aumentar o preço é bom ou ruim para a receita total da empresa. Como assim? Se a demanda for inelástica, significa que o consumidor é pouco sensível ao preço. Pense em coisas essenciais, tipo sal ou remédio para quem precisa muito, ou gasolina no curto prazo. A pessoa vai comprar quase a mesma quantidade, mesmo se o preço subir um pouco. Exato. Nesse caso, se a empresa sobe o preço, a quantidade vendida cai só um pouquinho. O efeito do preço maior mais que compensa a pequena queda nas vendas. Resultado: a receita total, preço vezes quantidade, aumenta. Ok, demanda inelástica, subir preço, aumenta a receita. Isso. O exemplo das notas mostrava isso. Com Q igual a 100 menos 2P, subir o preço de 10 para 12 aumentava a receita. Agora, se a demanda for elástica... Aí o consumidor é muito sensível ao preço. Muito sensível. Pense em bens que têm muitos substitutos fáceis ou bens supérfluos. Se o preço sobe um pouquinho, a quantidade demandada despenca. O pessoal foge para a concorrência ou simplesmente deixa de comprar. Exato. Nesse caso, a queda na quantidade vendida é tão grande que ela não compensa o aumento do preço. Resultado, a receita total cai. Para esses produtos, às vezes é melhor baixar o preço para ganhar no volume. Nossa, entender isso parece ser vital para qualquer um que define preço. Não é só feeling. Definitivamente. Ignorar a elasticidade é um tiro no pé para muita empresa. Outro conceito que achei bem interessante nas notas foi o de excedentes. Excedente do consumidor, excedente do produtor. O que é isso na prática? É tipo um lucro extra. Não é exatamente lucro contábil, mas mede o bem-estar, o ganho que cada lado tem por participar daquele mercado. Pensa assim, excedente do consumidor, EC. Sabe quando você vai comprar algo e pensa, nossa, eu pagaria até mais por isso? Sei, tipo, achei uma pechincha. Exato. A diferença entre o máximo que você estava disposto a pagar e o preço que você realmente pagou, que é o preço de equilíbrio do mercado, é o seu excedente. É um ganho para você. O EC total do mercado é a soma desses ganhos de todos os consumidores. Entendi. É o valor que o consumidor percebe acima do que ele gastou. O exemplo dava 3.200, né? Isso. Era a área do triângulo no gráfico, abaixo da curva de demanda e acima do preço de equilíbrio. Agora, o excedente do produtor, EP, é o espelho disso para o vendedor. Como funciona? É a diferença entre o preço que ele recebe, o P, e o custo mínimo que ele tinha para produzir e estar disposto a vender aquela unidade, o que a curva de oferta mostra. É um lucro acima do custo mínimo de oportunidade dele. Ah, tá. É o quanto ele recebeu acima do mínimo que ele aceitaria. O exemplo dava 1.600. Exato. Também é uma área no gráfico, acima da curva de oferta e abaixo do preço de equilíbrio. A soma do EC e do EP, que a gente chama de excedente total, é uma medida do benefício total que aquele mercado gera para a sociedade. Mostra o ganha-ganha da troca. Bem legal essa forma de medir o valor gerado. As notas também fazem uma distinção que parece meio técnica, mas talvez seja importante. Variáveis endógenas e exógenas. Sim, é técnico, mas ajuda a entender como o modelo funciona. Endógenas são as variáveis que o próprio modelo determina, que são o resultado da interação dentro dele. No nosso caso, o preço PE e a quantidade QE, de equilíbrio, são endógenas. Elas são a resposta do modelo. Perfeito. Já as exógenas são as que vêm de fora.
São os dados de entrada, as causas que afetam o modelo, mas que o modelo não explica. Renda, tecnologia, preço da matéria-prima, gostos. Tudo isso é exógeno nesse nosso modelo de oferta e demanda. Entendi. É importante saber o que está causando o quê, né? O que vem de fora e o que é resultado. Exatamente, para não confundir correlação com causalidade, por exemplo. E para fechar essa parte mais, digamos, ferramental, achei útil o exemplo de como achar a equação de uma demanda específica, P igual a AB, a partir de só 2 pontos, tipo, a R$ 12 vendeu tanto e a R$ 11 vendeu tanto. Sim, isso mostra como a gente pode usar dados do mundo real para estimar como é a curva de demanda de um produto. Com 2 pontos, preço e quantidade, dá para calcular a inclinação da reta, B, e onde ela corta o eixo, A, achando a equação. No exemplo lá, dava P igual a 94 menos 0,05 Q. E para que serve isso? Serve para fazer previsões. Se eu tenho a equação, posso estimar quanto vou vender se mudar o preço para X ou Y, super útil para planejar produção, estoque, marketing. Fantástico. Bom, acho que cobrimos bastante coisa. Para a gente amarrar tudo, vimos que a demanda tende a cair com o preço alto, a oferta tende a subir. Onde elas se cruzam, pimba, preço e quantidade de equilíbrio. Exato. Vimos que fatores como renda, tecnologia, custos, gostos, tudo isso pode deslocar as curvas e mudar esse equilíbrio. Aprendemos a classificar os bens, medir os ganhos com os excedentes. E até falamos daquela raridade que é o bem de Giffen. Isso, foi uma bela viagem pelos fundamentos. Com certeza. Essa estrutura de oferta e demanda é, assim, a espinha dorsal para a gente entender como os preços se formam e o que eles sinalizam na economia. É a linguagem básica do mercado, mostrando como milhões de decisões individuais se agregam e geram resultados que a gente vê todo dia. Para entender desde o preço do pãozinho até políticas econômicas complexas, né? Sem dúvida. Dominar esses conceitos abre muitas portas para análise. E pensando nisso tudo, me surgiu uma questão sobre o mundo de hoje. O modelo que a gente discutiu, baseado nas notas, descreve um ajuste ao equilíbrio que, imagino, leva um certo tempo, né? Vendedores percebem estoque parado, baixam preço. Sim, tradicionalmente se pensa num processo de ajuste. Mas hoje a gente vê muito preço dinâmico. App de transporte, passagem aérea, até e-commerce. Os preços mudam quase em tempo real, com algoritmos usando dados instantâneos de oferta e demanda. Isso meio que acelera ou muda esse conceito de equilíbrio? Excelente pergunta. É um ponto super atual e relevante. Essa precificação algorítmica, dinâmica, ela certamente acelera muito o ajuste. O equilíbrio talvez se torne algo muito mais fluido, que muda a cada minuto, a cada clique. E levanta outra questão. Como isso afeta a distribuição daqueles excedentes que a gente falou? Será que esses algoritmos, por serem tão bons em estimar a disposição a pagar de cada um, conseguem capturar uma fatia maior do excedente que antes era do consumidor, transferindo para o produtor? Nossa, faz sentido pensar nisso. Pois é. A teoria clássica ainda fornece a base, o framework, mas a velocidade, a quantidade de informação e a capacidade de ajuste quase instantâneo dos mercados digitais trazem novas camadas de complexidade. Como exatamente o equilíbrio é alcançado e quem se beneficia mais nesse novo cenário é algo para a gente continuar observando e refletindo sobre como a teoria econômica se aplica e talvez precise se adaptar à prática da era digital.